Então, invocando a presença de Jesus, a espiritualidade amiga, que já está conosco desde as primeiras horas, nessa casa em que aqueles convidados, os autorizados a adentrar, já foram atendidos, curados, cirurgiados. Mas então, alguns não conseguiram ultrapassar esses portais, porque para não perturbar aqueles que realmente já estavam em condições de ser atendidos. Nós vimos no começo do estudo da noite de hoje a respeito de que estamos na Terra, cada um situado dentro da sua condição, trabalhando, em qualquer profissão que seja. Todas são dignas, todas são honradas. Mas como disse Luzia, com o estudo que ela fez, a gente quer dificuldade, a gente não quer dificuldade, A gente quer as contas certas, a gente não quer dever, a gente quer o melhor. E a gente esquece de ter essa preocupação, ou seja, a ocupação primeira, qual é? A de aprender, porque nós estamos mergulhados nesse corpo de carne, nesta escola chamada Terra, com o único objetivo de aprender. E a gente acha que é um paraíso, e realmente é um paraíso, Hoje, pela manhã, quando me levantei, dando graças a Deus, e Paulo nos ensina a dar graças a Deus em tudo. Nós que não temos nem pai, seu Laerte, nem mãe, E você vai ficando meio só. E aí, você olha para a natureza, ela está exuberante. Nunca se viu, seu Laerte, que tem mais tempo que a gente aqui, nesse mundo, seu Laerte? Pouca coisa, Mas vamos lá. Luizinho? Pouca coisa. Eu nunca vi frio mês de novembro. Eu nunca vi frio, 16 graus, 17 graus, mês de novembro. Mas hoje de manhã estava exuberante, uma luz, uma paz, um verde, dia dos mortos. Mas e soou nos meus ouvidos, seu Laerte, assim, todos estão vivos. Eu achei aquilo foi impregnada dessa certeza, que nós não precisamos procurar mais prova disso, porque o próprio Jesus, aqui a foto dele, é essa prova de que ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Luzia fez uma citação maravilhosa agora há pouco, quando ela fala assim: se Jesus entrasse por aquela porta e sentasse aqui, todos nós iríamos querer servi-lo, Como faz um convidado de honra? Você não quer um pouco d'água? Você quer comer? Olha, tem vinho, não é assim? Olha, aqui um pedaço de bolo. A gente ia estar todo mundo assim. Eu garanto que ele ia sair daqui empanturrado de comida, empanturrado de bebida, iria beber mais do que um copo de vinho, Porque a graça dele receber isso, E da gente ter a disposição de servir. Mas aí vem o grande segredo. E nós estamos nos servindo dos ensinamentos dele para aproveitar essa matrícula nessa escola. Já imaginou quanto custou ser matriculado nessa escola? A gente que é mãe, que tem filhos, e todos aqueles que têm filhos, que nessas épocas de final do ano, passa dias, horas na fila esperando para matricular, não é? Imagina a fila do lado de lá, no plano espiritual, para matricular para vir aqui. Séculos, muitas vezes.
por causa de que nós perdemos a oportunidade. E acha que a gente vai ditar as leis daqui para lá? A coisa não é tão simples assim. As leis são ditadas do ponto de vista de lá para cá, e não daqui para lá. Então eu achei fantástico isso, né, de que a gente precisa despertar para essa realidade, que está muito clara dentro da natureza, a mudança de comportamento da natureza. Muito clara. Você vê, agora mesmo eu vi uma foto, onde está tendo guerra na Ucrânia, os cachorros enfileirados na rua para esperar ser alimentados. Né? Você vê os vídeos hoje, tem muita informação, é uma loucura, né? Se passar, você passa o dia inteiro vendo coisa. Na cocheira, 2 cavalos, claro, puro sangue, um do lado de cá, o outro do lado de cá. O do lado de cá está gritando para sair. O que faz o daqui? Põe a cabeça aqui, puxa a trava aqui e solta o cavalo. Demonstrações de diferença de comportamento. Então a gente precisa despertar que nós estamos no limiar de uma nova era. Evidentemente que isso não chega hoje, não chega amanhã. Depende de nós trabalharmos, no qual setor que for, principalmente aqui dentro, para sermos criaturas melhores. Não é para amanhã, para depois de amanhã, não é para agora. A gente que lida, né, do ambiente de trabalho com as mais duras realidades, em que pessoas, que eu chamo meus anjinhos, que cometem coisas, ainda riem. Na quinta-feira mesmo, o rapaz ria. Como assim você está rindo? Você usa cigarro? Não, senhora, não gosto. Bebida? Não, senhora, não gosto. Substância entorpecente? Isso aí eu gosto. Isso eu não fico sem. Que valores são esses? O que será que acontece, né, com esse espírito, né? Num lugar lindo, no centro do planeta, no centro do Brasil, que é o planeta, que é o terreno que Jesus afirmou que aqui seria pátria do Evangelho, coração do mundo. A gente nasce em Mato Grosso, no centro desse, que se você pegar um mapa, você vai ver o coração do Brasil. É um coração que tem lá, que é o mapa do Brasil. Não precisa ser professor, estudado, não precisa estudar geografia, só olhar você vai ver. Para você ver o privilégio que é ter nascido aqui. E o tamanho de nossas dívidas, como Luzia falou, e a oportunidade da gente ser criatura melhor. Quando abrimos aqui e fomos convidados aí, já somos trabalhadores da casa há bastante tempo, paramos por causa de pandemia, eu tenho uma filha especial, estamos voltando devagar, abrimos aqui. Portanto, ide e ensinai. Foi Jesus quem disse, está lá a anotação de Mateus 28, versículo 19 e 20. Emmanuel nos ensina que é justo não esquecer que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Ele veio há 2020 anos, dividiu a história humana em antes e depois. Todas as religiões, todos os textos marcam a ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele veio das alturas. E ainda hoje continuamos estudando os textos de Jesus. E cada dia que você estuda e lê de novo, estuda de novo, é como se clareasse um novo horizonte para a vida.
Emmanuel diz que Jesus poderia ter mandado a lição por emissários fiéis, mas ele mandou. A cada tempo ele mandou. Mandou Sócrates, mandou Platão. Foi mandando para abrir as consciências da humanidade e dizer que era possível ser livre, era possível ter um Deus único, era possível. Foi mandando. Vieram tantos. Jesus poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Ele veio, falou, muita gente nem ouviu, não entendeu. A gente vai estudar as parábolas e tem que pegar livros e mais livros e obter N interpretações para saber o que Jesus queria dizer com aquilo. Se você for estudar por Joana de Ângeles, pegue uns 3 dicionários para você traduzir o que está escrito em cada palavra. Mas o que é o ser humano? Quem somos nós, né? Quem somos nós? Se você parar nesse salão, ficar sozinho aqui, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E nessa complexa equação de perguntas, você só tem um jeito: se aproximar do outro, principalmente de família, né? Que eu não sei, como a família antigamente era mais unida, né? Hoje, são poucas as famílias que os irmãos se visitam, se conversam. Parece que virou uma ilha dentro de cada ser. Só aparece quando precisa. Esse aí acha debaixo da mesa. E aí a gente vai entender quem somos nós e por que a gente ainda está aqui. Porque ainda somos atolados na sombra. A gente não se conhece. Se abrir qualquer site, você vai ver as mais... Não precisa ir às portas de delegacia, nem às mesas nossas de tribunais, para ver as atrocidades que se cometem. E não são só adultos, não. Crianças. Essa semana eu vi uma criança de 11 anos namorando um rapaz de 14. A mãe não aceitou. Ela decidiu matar a mãe. E junto com o rapaz mataram a mãe, a menina de 11 anos, para ficar com o namorado. Olha como que atolamento na sombra, que é isso? No nosso tempo, criança, 11 anos, parecia bobó, não sabia de nada, só sabia para a escola e para obedecer à mãe. E era com o olhar. Eu tenho até hoje o olhar de minha mãe em cima de mim, que aquilo eu queria rebelde que eu era, né? Mas era assim, e você tinha que obedecer. Quem somos nós? Que espíritos são esses que estão em cima da terra hoje? Dividido entre A e B, que se degladiam nas portas do poder, que não tem respeito pela família, que se perdeu nos mais escabrosos pensamentos, que estão guiados aí pelas massas. Nós tínhamos que lembrar que esses tempos são apenas o começo das dores. Jesus já falou. E que sobre a terra estão os espíritos que estavam mais atolados na sombra, como a última oportunidade de estar nessa escola para aprender. Ide e ensinai. Jesus, porém, preferiu ensinar com segurança e proveito. Vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Jesus veio, vai hoje em Israel. Todas as terras sagradas por onde ele passou. O que ficou? A história dos homens, os monumentos
dos antepassados. Mas Jesus não está lá. Nem os seus ensinamentos ficaram lá. Por isso que no livro, quem quiser ler, leia. Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, vai estar escrito que Jesus, junto com Hilel, percorrendo as terras do velho continente da Europa, onde ele esteve, e ele queria ver se naquelas terras ainda tinha algum registro, algum rastro da sua presença. E Hilel disse: vamos mais para o sul, Senhor. Quando sobrevoa essas matas verdes, Jesus sentencia: aqui será a pátria do Evangelho, coração do mundo. Mas aí vocês poderiam me perguntar: mas como é que pode o Brasil, se o Brasil está em pé de guerra com os brasileiros? Quem são esses espíritos que hoje abriga aqui no nosso Brasil? São aqueles do velho mundo, do velho continente. Pela última oportunidade, nascemos aqui. Nascemos aqui. E estamos aqui como última oportunidade. Hoje se fala muito em planeta não sei o Quiron, planeta não sei da onde serão os degredados. Chico dizia que no mundo espiritual tem prisões e prisões para os espíritos transviados, como diz Bezerra de Menezes, os trânsfugas do dever deverão ficar. Dizem que Plutão é terrível, tem espírito que vai ficar 1000 anos na escuridão, porque feriu profundamente a vida, e nada fica sem ser pago. Por isso que nós estamos sofrendo, por isso que nós estamos amargando dores acerbas. Por isso que recebemos agora mais um recado a nível mundial: pandemia. O que nós vivemos? Nós não vivemos. A incerteza, a dúvida, a dor, as mortes. Dúvida e mais dúvida. Todos nós, nos hospitais lotados, os trabalhadores que perderam a vida, os médicos, enfermeiros, técnicas de enfermagem que morreram salvando vidas, que morreram sem oxigênio. Recado para a humanidade. 95% das pessoas, seu Laerte, não entendeu o recado. Não entendeu. Que não foi só para um grupo, foi para a humanidade inteira. Jesus, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e em plena atividade pública. Foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque Jesus possuísse uma cátedra de ouro. Aí vocês poderiam perguntar: mas Jesus nunca foi à escola. Nunca foi à escola. Com 12 anos ele discutia com os doutores da lei no Sinédrio. Na caminhada de volta para casa, lembraram: cadê o menino? Voltaram, e o menino quando perde bem, quando anda com a gente, né? Cadê Jesus? Procuraram na caravana, não acharam. Voltaram a Jerusalém, ele estava lá, bem bom, discutindo as questões mais difíceis da vida. 12 anos. Jesus nunca saiu da região dele, nunca foi para a escola, nunca tomou remédio, nunca ficou doente, bebia água do rio, andava descalço. E era limpo, né? A roupa dele brilhava de longe. De onde vem toda essa pureza? Do Espírito. Hoje, se a gente não trocar de roupa de manhã, outra de tarde, o sapato não for limpo, né? Como é que fica, né?
se andar a pé, né? Cheio de poeira. Olha como ainda estamos atolados na sombra. Ainda queremos ser orgulhosos, queremos ser melhor que os outros. Olha a diferença. Jesus nunca adoeceu. Eu falei outro dia aqui, Jesus nunca tomou a cibalena. Aí tinha um médico na sala, correu para ver cibalena, qual era o princípio ativo. Eu falei assim, mas será que eu estou tão antiga assim de falar cibalena? Né? Falei, Marcelina, você falou cibalena. Olha, mas na minha casa do meu pai só tinha cibalena. É o mesmo, não é? Sua casa também não tinha cibalena? Né? Nunca tomou, nunca adoeceu. Já pensou Jesus com Covid? Nunca tomou, nunca pegou. Olha aqui a pureza, se vocês conseguem ver, do homem que fala com Deus, que tem conexão com Deus. Online.com. A gente vive online.com, está ali dentro da bolsa, né? Cuida do filho, cuida da filha. Mas Jesus é a mesma coisa, está online.com. Se você tiver o WhatsApp dele, ele está online. Manda, ele não espera para amanhã não, viu, Marcelo? Responde na hora. A gente que é surdo e não enxerga, é cego e não vê. Jesus ensinou com a melhor cátedra. Ele ensinou com a própria vida. Ele nunca teve biblioteca. Jesus ensinou não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível. Ele nunca, viu, professor Luizinho? Não que ele expressasse a melhor verbo, a melhor repertório, porque fosse bom de oratória. Não. Ele ensinou não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Não. Estava vendo, né, na história da antiguidade, como que era nascer em manjedoura. A gente imagina que é uma coisa atual, onde se guarda cavalo. Mas no tempo de Jesus, as pessoas moravam em cavernas. Existe até hoje no Oriente. Cavernas, literalmente incrustadas nas rochas, em que aqui as cavernas. Hoje a gente tem cômodos limpos, lá eram cavernas. Cavernas. E os animais eram guardados ali, dentro das paredes rochosas. Jesus falou-nos do eterno Pai. Ele chamava de Pai. A gente chama de Deus porque não conhece uma palavra maior do que Deus. É a palavra maior que nós podemos atribuir ao Pai é Deus. Mas Jesus tinha tanta intimidade que chamava ele de Deus, de Pai. Abba, em aramaico. Abba. Nunca falou Deus. Deus é uma criação já ocidental. Como a última palavra, a palavra mais assim, que é mais graduada, mais elevada que a gente pode... Ô Marcelo, posso pedir? Tira aqui, que a moça está com o pescoço duro ali, tentando acompanhar. Não está me gravando, tá? Já foi. Então, nós chamamos de Deus. Jesus chamava de Pai. Jesus falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Olha como vem ao encontro das lições que Luzia trouxe para a gente na noite de hoje. Através do nosso sacrifício, do nosso exercício, da experiência na dor. Não que Deus seja um Deus que castiga, um Deus que exige dor, mas é que ninguém cresce nas almofadas de luxo. Se pegarmos o exemplo de Paulo, nós vamos ver quem era Saulo de Tarsi e depois do encontro dele com Jesus, às portas de Damasco.
E ao final da vida, ele diz assim: nunca teria conhecido Deus se não houvesse sofrido. Mas por que isso? Por causa do buril. O que é o buril? É uma peça que lixa. É a peça que lixa. É essa peça que marceneiro usa. Cadê o João? Não está aqui. Para poder tirar as sujidades, as excrescências do espírito. E isso só se consegue através das experiências. E as experiências trazem sofrimento, trazem dor. Por isso que nós temos que aproveitar o concurso da dor. Ah, mas é fácil sofrer a dor. Ah, para você pode ser, mas para mim é terrível. Ninguém gosta de sofrer a dor. Ninguém gosta de passar pela dor. Mas é só na dor que a gente conhece a grandeza. Você descortina um outro horizonte. Porque quem sofre na dor experimenta lá no fundo a presença de Deus, como se Ele dissesse: filho, filha, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olhar para Jesus crucificado e ver os pregos pregados, a cruz de espinhos, todo o apodo, toda a dor, para quem não fez nada, só ministrou amor. Imagina se fosse você. Imagina se fosse com você. Não suportaríamos, não suportaríamos. E Ele nos pede dizendo exatamente isso: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa conta que vocês estão pagando, que todos nós estamos pagando, está em pequenas parcelas. Não tá ela o capital inteiro. Você está pagando de pouquinho, porque eu sou um Deus amoroso. Eu sou um Pai que ama. Eu sou um Pai que chamo cada um de vocês pelo meu nome. Eu sou um Pai que conhece o seu poder, a capacidade de você alcançar os cimos de que Luzia falou no começo. O que é o cimo? As alturas, as resplandecências a que todos nós somos destinados. Porque lá em plenitude vai ter uma faixa bem grande que Deus vai romper. Quando você estuda a parábola do filho pródigo, no final dela, quem que se levanta para ir ao encontro do filho pródigo? Não é o filho que vem correndo, é Deus que vai ao encontro. Então é nesse momento que a gente imagina a pressa que Deus tem para que nós possamos ultrapassar esse terreno pantanoso. Mas é pantanoso pelas nossas emanações de crimes, os nossos pensamentos que estamos mandando aqui ao redor da crosta da terra, que diz Emmanuel que são tão densos, são tão pesados, que se nós não tivermos um pingo de luz do tamanho de um alfinete, nós não seríamos localizados, Marcelo. Imagina o esforço que a espiritualidade superior está fazendo para nos socorrer nesses momentos de pandemia e para socorrer os que chegaram lá desencarnados em grandes massas. Foram milhões de uma vez só, desencarne coletivo de milhões em 2 anos. Aí será que a Terra esvaziou-se? Não. Quantas crianças a Santa Casa nasceu nesse período? Todo dia nascia, com pandemia, sem pandemia. Todo dia nasceu o espírito, reencarnou o espírito novamente aqui na Terra. Como se tivesse sendo repovoado, sendo preenchido novamente os espaços, como se Deus não desistiu de nós. Eu falo sempre, sob minha responsabilidade, que enquanto estiver chovendo e nascendo criança, Deus tem esperança na humanidade. E tem chovido. E tem nascido criança. Isso nos alegra, porque a hora que parar de chover, viu? Parar de chover, o deserto, a fome, graça. E começar só a ir.
quem ficará sobre a terra? Quantos milhões o homem está na terra? Desde quando ele era antes do Neandertal, lá no começo da história, né, dos períodos paleolítico, e vem evoluindo, até chegar no homem sapiens. Mas a gente não sabe usar ainda a nossa capacidade de pensar. Porque nós não pensamos direito, nós criamos o mal dentro de nós e nós caímos nas nossas próprias armadilhas dentro do nosso próprio pensamento. E de ensinar, e ensinai. Jesus falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Como é que faz para buscar Jesus? Como é que faz para buscar Deus? Emmanuel nos convida a, se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar, nem informar. Não basta. E de ensinai, o texto da lição da noite, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então não basta eu subir a essa tribuna, falar, exemplificar, ensinar. Eu tenho que exemplificar. Exemplificar. Ah, mas por que só a doutrina espírita que fala isso, né? Por isso que a gente sempre que estuda doutrina espírita há muitos anos, não é tarefa fácil se intitular espírita. Porque para ser espírita tem que viver exatamente como Jesus viveu. Que ser espírita é reviver, é a revivescência do Evangelho de Jesus. Ah, eu sou espírita. Não é. Ser espírita precisa fazer exatamente, usar o buril do entendimento e modificar. É a chamada reforma íntima, a transformação moral que nos é dada. É a revelação de Jesus, que muitos segmentos doutrinários evangélicos não querem, não aceitam, não conhecem o que é o Evangelho de Jesus, o que é ser espírita, porque é exatamente usar o buril para transformar-se, para modificar o ser, primeiro a si. Quando você se modifica, você olha e fala assim, puxa, o Marcelo está diferente. O que foi com o Marcelo? O Marcelo não era assim? Ah, Marcelo agora está estudando doutrina espírita. Entendeu? Então é visível a modificação do ser humano. Porque ele sabe que não adianta vir aqui e ditar regra. Tem que exemplificar. Se eu sair daqui, atravessar a rua, pegar o carro, for já discutir no primeiro, tudo que eu aprendi hoje já foi. Tudo que eu estudei de manhã já foi. Então a nossa vida é essa. Olha como, eu vou gastar mais um minutinho, olha como Deus é sábio, o Pai é amoroso. A gente, quando o filho tema, o que você faz? Você dá logo uns, né? Dá uns berros, dá uns, né? Deus não, Ele não grita, Ele não faz barulho. Está tudo anotadinho lá, mata borrão. Você fez aqui, a ficha colou lá em cima. Por quê? Porque o perispírito, esse corpo que nos envolve, guarda todas as nossas memórias. Então não tem como chegar lá e apresentar para Deus, olha Deus, fui para a casa espírita, fiz 500 sopas lá no domingo, seu lá estava lá, era prova, fui lá com o Luizinho, lá no Jardim das Flores, no Pé da 90, fui no Parque São Jorge, eu estava com o Marcelo.
os emissários de Deus vão olhar e falar: estou vendo uns pontinhos pretos aqui, volta lá e começa tudo de novo a tarefa. Então a gente não esconde para Deus essa consciência que nós temos que ter em mente. Examina a consciência. Esse é o juiz que tem aqui dentro. Eu falo para os meus anjinhos: desse processo você está livre, mas dentro de você tem um juiz. Examina ele, vê se você está agindo de acordo. Vê se está certo o que você está fazendo. Entendeu? Então, ir e ensinar é, acima de tudo, exemplificar. É falar da palavra, dar a interpretação, mas, sobretudo, exemplificar o que o Mestre ensinou. Eu agradeço a Jesus, e nesse colóquio individual, nesse colóquio, Senhor, diretamente contigo, com a tua presença magnífica, que nos envolve e nos convida à renovação do pensamento, a viver tal qual tu nos ensinastes. Os tempos são chegados em que haverá a separação do joio e do trigo, e que muitas oportunidades tu nos deste, Senhor Jesus, para que nós pudéssemos cumprir tal qual nos prometemos antes de reencarnar neste planeta. Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades, pelo teu amor tão magnífico, por todo o alimento espiritual que nutriu a nossa alma, que preencheu toda a dificuldade e que nos concedeu dia após dia para exemplificar as tuas leis. Assim, amigo Jesus, agradecidos pelos amigos da luz que em teu nome ministraram a água da vida, que medicaram, cirurgiaram em teu nome e que continuarão até altas horas enquanto tiver uma só lágrima, todos serão atendidos. Ajude-nos, Senhor, a fortalecer em nós a vigilância pelo trabalho, pela renovação, para que possamos engrossar as fileiras daqueles que já te compreendem e te obedecem. E que a sua paz e a sua luz envolva os benfeitores desta casa, ajude os trabalhadores, agora em pequeno número, a ter perseverança no trabalho. Ajude-nos, Senhor, a exemplificar. Ajude-nos, Senhor, a pacificar este país, sentenciado por Ti como pátria do Evangelho, coração do mundo. E que vossa luz envolva-nos a todos, entes queridos, que não puderam estar conosco, todos aqueles que nos precederam nesse trabalho, desde Dona Lídia, seu doutor Ariel, e tantos outros, Senhor, que aqui estiveram e que deixaram os registros de dedicação, de resignação e de submissão ao teu legado. E que vossa paz inunde e permaneça com todos. Que assim seja. Muita paz. Jesus abençoe a todos.